E hoje, nesse episódio do Lazaricast, a gente vai falar um pouco sobre as curiosidades do carnaval, né? Bom, professor Mãe? E aí, Felipe, tudo bem? Bom dia. Para a primeira pergunta, professor, qual é a origem do carnaval e como ele evoluiu ao longo do tempo? Pinho, a origem do carnaval é bem antiga, né? Ao contrário do que a gente pensa, não é algo muito próximo à nossa época. O carnaval, na verdade, ele nasce na Europa desde o período clássico, né? Porque o carnaval era uma festividade religiosa que a sociedade fazia para os seus deuses, né? A gente sabe muito bem que no período clássico, muitas sociedades como a greco-romana, né? Eles eram politeístas. Em comemoração a muitas datas que envolviam aqueles deuses, eles faziam festas e assim surge essa animação toda. Quando a gente tem a Idade Média, a gente sabe que a Idade Média foi um período de domínio da Igreja Católica. Então a Igreja ela toma para si essa festividade e ela a priori ela encara como uma festividade pagã, mas ela depois insere no contexto religioso. O carnaval ele também é comemorado no momento em que a própria igreja ela prega o não consumo da carne, ou seja, aquele período em que as pessoas não vão comer carne por um bom tempo, por isso come carnaval, né? Que é carne levar, que significa se livrar da carne. E o carnaval ele era uma festa que era feita sempre no período antes da quarentena da Páscoa, né? Que é o período de Quaresma. Então, nesse momento, as pessoas saíam às ruas, elas dançavam, brincavam e também faziam uso das máscaras, né? E essa questão da máscara no carnaval, lá na Idade Média, é interessante porque assim, o povo se misturava com muitas pessoas e muitas pessoas que eram ricas, nobres, usavam as máscaras para se esconder, né? E para não serem identificadas. E muitas pessoas que eram pobres, mais desfavorecidas, também não queriam saber de quem eram, não queriam serem descobertas. E por isso se usava muito essa brincadeira com as máscaras. E fora que as máscaras as pessoas adotavam personagens. Então assim, o carnaval ele tem essa origem religiosa na Europa. E aqui no Brasil, o carnaval ele chega com os portugueses, né? Os portugueses eles trazem uma brincadeira que chamava intrudo, né? E essa brincadeira é uma brincadeira de atirar trigo, atirar farinha, tinta. E essa brincadeira, ao mesmo tempo que eles brincavam, os negros naquela época, africanos que foram escravizados, eles também se divertiam com os tambores, com o batuque. E com o tempo isso foi ficando mais próximo, mais junto. E essa junção deu origem ao que a gente chama das marchinhas de carnaval. É isso. Bom, uma curiosidade bacana, inclusive. E para a segunda pergunta que a gente tem para o professor Rony é a seguinte: existem diferenças significativas entre a celebração de carnaval em diferentes regiões? Sim, existem muitas diferenças. Principalmente porque aqui no Brasil a gente tem comunidades que se fortaleceram mais em uma região e em outra região. Por exemplo, no Nordeste a gente tem muita presença da cultura de origem africana mesmo, né? Algumas festividades que são bem específicas, né? Em Salvador nós temos o surgimento do trio elétrico. Então assim, cada região do Brasil comemora de uma forma diferente. É diferente, mas ao mesmo tempo tem muita coisa em comum, né? Que é essa questão da alegria, das cores, da festividade, né? Então tem essas diferenças, assim, principalmente pelo povo que constituiu cada região do Brasil. A terceira pergunta é a seguinte: quais são os principais elementos artísticos presentes nas festividades de carnaval? Nossa, o carnaval tem muitos elementos artísticos, muitos. O carnaval é muito colorido, o carnaval vai desde os adereços, né, fantasias. Se tirou um pouquinho o uso das máscaras, mas a gente ainda tem, por exemplo, muitas marchas e lugares onde se usam as máscaras. Temos as alegorias, os carros alegóricos, né, que tem cada ano temáticas diferentes, valorizando a nossa própria cultura, as músicas. Então, assim, os elementos que compõem o carnaval hoje, cara, é um show de arte, né? Então, é magnífico, maravilhoso. A quarta pergunta é:
fantasias, elas geralmente, dependendo da região, né? Como você falou, cada região tem uma maneira diferente. Dependendo da região, a gente valoriza algo, né? Que faz parte da cultura do nosso país. Por exemplo, as alegorias e fantasias no Rio de Janeiro sempre tem uma temática que a gente valoriza. Ou cultura indígena, ou cultura africana, né? Ou a cultura europeia. Então, assim, depende do tema, depende do que você for abordar. Então, as fantasias, elas estão muito associadas a temáticas que são construídas, né, de ano para ano em cada carnaval. Aqui na pergunta também uma que eu sempre tive muita curiosidade. Qual é o papel da música e da dança no carnaval e como elas contribuem para a atmosfera festiva? Muita coisa, muita coisa. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente teve como gênero musical a marchinha, né? Aqui a marchinha de carnaval, ela inicia com os trabalhos, por exemplo, de Chiquinha Gonzaga, Pixinguinha. Então tem muitos artistas que trazem esse gênero. E é uma coisa curiosa, Pinho, porque assim, no início, as marchinhas de carnaval, elas tinham também um teor crítico. As letras, elas eram utilizadas para criticar a sociedade, criticar a política, para falar coisas que às vezes as pessoas não tinham coragem de falar. Só que sempre de uma forma irreverente, de uma forma animada. Com o tempo, as marchinhas, elas tomaram lugar, né, pelo samba enredo. E o samba enredo, ele traz também toda essa mistura com a cultura africana, com a própria musicalidade que veio lá atrás dos portugueses. Então é uma mistura. Música aqui no Brasil do carnaval, ela é única, você não encontra em lugar nenhum do mundo. E é o que anima, é o que diverte, né, as pessoas. Bom, uma coisa que tem muito no carnaval hoje em dia, claro, a sexta pergunta é a seguinte: qual é a origem do termo bloco de rua no contexto do carnaval? Os blocos de rua, na verdade, ele nasce com as marchinhas. As marchas de carnaval, elas surgem por essa união, né? De algumas práticas que elas são de origem afro e práticas portuguesas. Aquelas brincadeiras, né, deram origem às marchinhas, e os blocos, eles têm uma coisa muito curiosa, porque assim, no início do século XX, com a criação dos carros, né, os carros foram popularizados aqui no Brasil, as famílias mais ricas que tinham condições de ter carros, né, elas saíam nas ruas, pegavam serpentinas com ferros e ficavam jogando nos passantes, que eram os foliões. E daí nascem os blocos, porque a gente começa a inserir, por exemplo, automóveis, as marchinhas, né? E vão surgindo aí as marchinhas junto com esses automóveis para surgirem os blocos que a gente conhece aqui. Para a sétima pergunta quem são os reis e rainhas do carnaval? Ok, isso daí é muito importante porque assim, é importante a gente saber que o carnaval, embora tenha vindo da Europa, né, aqui no Brasil tem uma pegada muito forte com a cultura africana. E os reis e rainhas que são, por exemplo, enaltecidos aqui no carnaval, são reis e rainhas africanos, né? Da região do Congo, daquelas pessoas que foram escravizadas lá atrás, trouxeram consigo as suas culturas e também, nas suas memórias, os reis e rainhas africanos que eram importantes lá e que aqui não são cultuados, mas são de uma maneira muito legal lembrados. A oitava pergunta qual a relação do samba? Muita coisa. O samba, na verdade, como eu te falei, a origem do carnaval aqui no Brasil, ela é uma mistura, né, das brincadeiras portuguesas, mas com os batuques africanos, né? E os batuques africanos, com o tempo, vai dar origem ao samba. O samba ele é um ritmo que está muito associado à religiosidade de matriz africana também. As rodas, né, de candomblé, batuques, né, de atabaque, instrumentos percussivos nas rodas da religiosidade do candomblé, que são religiosidades africanas. Então, o samba ele tem essa origem, certo? A nona pergunta claro, tem as suas a nona pergunta qual é a cidade ou cidades brasileiras mais famosa por suas festivais?
sombra de dúvidas, o Rio de Janeiro, São Paulo também, né? Rio de Janeiro porque a gente tem o Sambódromo, Fortaleza é muito emblemático também, que a gente tem o Fortal. Não podemos citar, não podemos deixar de citar Salvador, que é lá que a gente tem os maiores trios elétricos que são são praticados durante o período do Carnaval e muitas outras regiões, mas eu acho que as mais importantes são essas. Bom, para a décima pergunta, quais são os instrumentos musicais tradicionais utilizados nas escolas de samba? Cara, são vários tipos, porque dentro da cultura afro nós temos a prática de utilizar muitos instrumentos percussivos. Esses instrumentos eles são percussivos, mas assim, os mais emblemáticos, o atabaque, o bandolim, que mais? O pandeiro, né? O triângulo. Então acho que esses aí são os mais usados na Para a décima primeira pergunta, o que é um abre-alas para um desfile de carnaval? Rapaz, o abre-alas, ele é, salvo engano, a primeira marchinha que foi criada, né? Por Chiquinha Gonzaga. Chiquinha Gonzaga, ela foi maravilhosa, ela fez com maestria várias composições, né? Com teor, inclusive, político também. E abre-alas inaugurou basicamente a marchinha, que é um gênero muito importante dentro do carnaval. Para a décima segunda pergunta também, uma que muitas pessoas têm assim, naquela hora assim, de fazer uma fantasia de carnaval, assim, quais são os elementos típicos de uma fantasia de carnaval? Lantejoulas, fitas no geral, tudo aquilo que é muito colorido, né? A gente usa. Hoje em dia o carnaval, assim, como ele se popularizou, ele se disseminou no Brasil de uma forma muito grande, a gente já não tem aquele material que ele é muito específico, né? Mas tudo aquilo que traz brilho é essencial para você trabalhar as festas carnavalescas. Para a décima terceira pergunta, por que os desfiles de carnaval são tão importantes para a cultura brasileira? Os desfiles de carnaval, eles são importantes porque, assim, eles enaltecem a nossa cultura, né? Eu brinco com os meus alunos que o Brasil ele é fantástico, porque não tem um Brasil que mais preserva, mantém a sua cultura e transforma outras culturas também. Então, manter o carnaval vivo no nosso país é preservar a memória do nosso país, a memória dos nossos antepassados, tanto antepassados portugueses como os nossos antepassados africanos. E é muito importante. A nossa cultura ela é muito bem representada no carnaval. Professor Rony, agora a gente vai fazer um bate-bola, né? Que não é nada mais nada menos que perguntas rápidas e respostas curtas. Perfeito. Uma fantasia de carnaval. Fantasia de carnaval. Esse bate-bola, cara, fantasia, para pensar rápido numa fantasia, eu acho que é alguma fantasia indígena, que me resgata um pouco dessa origem da nossa ancestralidade. Né? Uma escola de samba favorita de São Paulo e do Rio de Janeiro. Agora vou me pegar. Uma escola de samba favorita. Deixa eu pensar. É porque na verdade eu não assisto muito carnaval, mas Salgueiro é uma escola de samba muito bacana, muito interessante. É isso. Bloco de carnaval ou baile Eu vou me entregar aqui, cara, eu gosto pra caramba da minha cama, viu? Tá, baile de carnaval. Axé, frevo ou samba enredo? Axé, frevo ou samba enredo? Cara, eu sou suspeito, porque eu sou apaixonado por axé. Tudo que envolve ancestralidade africana, pra mim, eu sou apaixonado. Mas eu gosto de samba enredo. Eu acho que eu vou ficar com samba enredo, porque samba enredo tem letras maravilhosas, principalmente na origem do samba enredo. Pierrot ou Alecrim? Alecrim, com certeza. Pierrot é a versão mais triste, né? Eu sou alegre, eu sou feliz.
Então, Arlequim, com certeza. Gente, acabamos por aqui o podcast